Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa, esteja de sabedoria espiritual, inteligência emocional, para que a gente possa viver e vencer dia a dia essa labuta nesta vida, né? Esse vídeo hoje é o segundo vídeo da série Segredos CCB. Esse vídeo é a parte 1 de 2 vídeos. Reunião de jovens e menores, né? Então essa é a parte 1 desse tema, né? Então é o vídeo número 2, Segredos, parte 1. Primeira coisa, irmãos e irmãs inscritos no canal, visitantes deste canal de apologética, que trata muito sobre CCB, a própria Irmandade da CCB, os irmãos, e ministério não especifica o que é jovem e o que é menor. Não especifica. Então a gente não vou ter como tratar com vocês hoje, falar dos jovens e amanhã dos menores. Porque afinal de contas, uma pessoa menor de idade é jovem e uma pessoa jovem também é menor de idade. Mas tudo bem. Vem da congregação botar lá o culto dos adolescentes, das crianças, ou pré-adolescentes, ou culto das crianças, não, coloca jovens e menores. Então hoje eu vou tratar dos segredos dos adolescentes e pós-adolescentes, pré-adolescentes. Não vou falar das criancinhas, vou falar dos adolescentes mesmo, os mais formadinhos. Existem alguns segredos aí no culto de jovens e menores, né, na reunião de jovens e menores, que nem fala culto, né, fala reunião. Porque para a congregação cristã no Brasil, enquanto a pessoa é menor de idade, ela trata a menor de idade, a criança, como se ele não fosse um perfeito adorador. Porque ele é criança ainda. Ele é menino em Cristo. Porque a congregação trata do termo menino em Cristo literalmente. Não está falando do imaturo espiritual, está falando do imaturo de corpo. Então vamos falar dos adolescentes da CCB. Eu faço muitos vídeos sobre adolescentes CCB. Alguns já excluí, mas no meu canal aí tem 2 ou 3. O culto dos jovens e menores para os adolescentes só tem uma finalidade: formar liderança. A partir do momento que o jovem já deixou a pequena infância, já sabe ler bem, já começou a escutar as aulas de música, já se aperfeiçoou nas técnicas do Bona, já está tendo aula, já ganhou um instrumento musical, ou comprou um instrumento musical, ou emprestou um instrumento musical, indiferente do instrumento que é, a igreja se preocupa em formar novos músicos e novos líderes. Esses líderes não são os líderes da cúpula. Esses novos líderes que a igreja quer formar, que a denominação quer formar, são os líderes de baixo cargo. Então ela quer formar pessoas para serem cooperadores de jovens e cooperadores adultos, auxiliares de cooperador, administradores. Eles já pensam para frente em formar pessoas para ajudarem com o diácono, alguma coisa assim. Não para cargo de ancião e diácono. Para esses cargos aí há um nepotismo, há uma máfia, há uma liga. Para isso tem que ter um QI, que indica, tem que ter um sangue nobre, tem que ser filho de alguém, primo de alguém, para que às vezes não dá aquele problema ali, porque numa região tem muitas pessoas na família, eles fazem trocas nepóticas, né? Levo o meu filho para tal região, tal igreja, o cooperador de lá, o ancião de lá, apresenta o meu filho para tal cargo, daqui a uns dias o meu filho vai ser ancião lá, o diácono lá. E em contrapartida, eu vou indicar o filho do ancião de lá para ser ancião aqui, para ser o diácono aqui, e eles fazem essa troca, essa intercalação interestadual, intermunicipal, até internacional. Mas o que acontece com a congregação cristã, no culto de jovens e menores? Falando dos adolescentes. A congregação tem uma visão muito Velho Testamento, Antigo Testamento. E dessa visão do Velho Testamento, eles vão muito naquelas passagens de Abraão, quando mandou buscar a filha para seu filho Isaac, Rebeca, no meio da sua própria parentela. Então a reunião de jovens e menores é uma forma de você pegar os adolescentes e pré-adolescentes, fazer casais, porque é nessa tenra idade que jovens com 12, 13, 14 anos começam a se apaixonar. Então a intenção é fazer casais da mesma igreja, formar músicos. Por isso que nas reuniões de jovens menores tem a porteira de jovens e o porteiro de jovens, que são jovens. Não são casados, não são adultos. 90% não é casado. Eu nunca vi
Uma vez só que eu vi uma salinha de oração que tinha um irmão casado que atendeu a porta no culto de jovens e menores. Porque faltava um jovem menor lá, um jovem que foi para uma... Acho que ele foi numa, se não me engano, numa reunião numa outra cidade, teve que viajar. Então esse irmão, que era adulto, cobriu. Então geralmente eles fazem esse pequeno ministériozinho, brincar de ministériozinho com as crianças, com os adolescentes. Então o adolescente vai ser auxiliar de salmos, que vai liderar aquela turminha ali para levar para fazer aquela reza, que aquilo é uma reza, né? O recitativo é rezar, repetir, né? Eles nem sabem que estão repetindo, mas estão repetindo. Nem sabem o que fala. Aí depois, que eles mexem com aquela turma ali, tem os porteiros de jovens, tem os porteiros de jovens que a vida tem um banheiro lá. Geralmente põe um adulto para atender banheiro, para que no caso não hajam problemas de homossexualidade, contatos. Então eles põem um adulto no culto de jovens menores para evitar esse tipo de coisa, né? Colocam geralmente um porteiro de adulto lá na porta, no portão da igreja, para cuidar para entrar uma pessoa estranha, né? E o cooperador de jovens é adulto. E nesse interim, os adolescentes, os jovens, os homens, né? Eles vão poder pregar a palavra, se tiver uma liberdade da parte do seu cooperador de jovem. E geralmente, toda instrução do cooperador de jovem, ela é 80% templocêntrica, falando da instituição contra as outras instituições. Desde pequenininho, os jovens são ensinados a que outras instituições são ruins e a congregação é melhor. É isso. Os outros 10%, 15% do que sobrar, se sobrar, vai falar sobre casamento, para o jovem não ir para o mundo, não jogar futebol, não entrar em boteco, ficar aqui, porque aqui Deus vai te preparar uma esposa, porque aquilo que o teu olho viu, o teu olho viu, o teu coração não sentiu aquilo que Deus tem para você no futuro. Aí começa a encher o jovem de promessa. Você vai tocar na orquestra mais linda do mundo, na maior orquestra do mundo, e blá blá blá. Então, culto de jovens, reunião de jovens menores, para adolescentes jovens que não são crianças, tem a intenção de quê? Intenção de fazer novos CCBanos, novos CCBistas, como eu falo, CCBanos, novos irmãos. É formatar, fazer na fábrica, fazer a sua linha de montagem a par e passo, numa lavagem cerebral em curta distância, a longa distância, né? Aquele CCBano que quando chegar nos 16, 17 já tá noivando, 18 casou, com 22 anos já é pai, já é mãe. Uma grande parte é assim mesmo, que já estão na igreja, né? Não os que vêm para a igreja depois. Os que são nascidos na filhos de crente. E depois, quando chega nos 25 anos, eles viram fanáticos religiosos. Então é formatar a pessoa numa lavagem cerebral, para e passo. Esse que é o sentido do culto dos jovens e menores na congregação cristã do Brasil. Por quê? Esses cultos jovens e menores na congregação cristã do Brasil não tem aulas, não tem uma escola dominical, não tem aulas paralelas, não tem estudo paralelo, não tem retiros, nada. De vez em quando tem uma reunião de mocidade, eles pegam a autorização dos pais e os jovens vão na reunião de mocidade, claro, né? Se organizam entre eles, mas a igreja em si, a denominação em si, não promove esse tipo de coisa. Porque a promoção dela é a promoção da sua igreja e do seu corpinho ministerial, da brincadeira de cultinho. Então os rapazes estão ali na igreja, as moças querem ser organistas, querem casar com um rapaz bonito, que elas gostam, os moços, aquelas moças que lhe aprazem, que acham bonitas, querem casar com elas. Então uns querem ser músicos, outros querem pregar a palavra, querem ser cooperadores, outros querem ser isso aqui. Então distribui esses carguinhos aí, porteiro, cuidador da criança, né? Entendeu? Por que não coloca adulto para ter porteiro culto de criança? Auxiliar de salmo, adulto. Não, põe a criança. Adolescente, por quê? Para ele vai se soltar, perder a timidez, começar a formatar um novo ministério. E ali o cooperador de jovens e o ancião, quando estiver presente, ele vai perceber, opa, esse rapaz tem dom para isso, essa moça tem dom para aquilo, essa moça tem assim um certo grau de inteligência para fazer isso, eu posso usá-la no futuro para isso. Então ali começa uma manipulação, tá bom? Então essa é a função da reunião dos jovens menores para os adolescentes. No outro vídeo, no vídeo 3, que é a segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre os jovens e menores, as crianças, tá? Qual que é o segredo do culto jovens para as crianças? Por que as criancinhas têm aquele recitativo de salmo, se é assim no mundo inteiro, e qual que é a função daquele recitativo, tá bom?
Deus abençoe a todos. Se você conhece alguma coisa sobre esse assunto, sobre a reunião de jovens menores, por que é daquela forma, por que não muda, você coloca no teu comentário aí, pode escrever, tem total liberdade. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Na santa paz do Criador.